Pedro, mas de um número maior de apóstolos, porque na primeira prisão está registrada no capítulo 4, Pedro e João haviam sido presos por conta do testemunho dado na região do templo, depois da cura daquele coxo que ficava à Porta Formosa. E depois daquela primeira prisão, os apóstolos permaneceram na obediência, testemunhando a respeito do Senhor Jesus, que eles acompanharam durante 3 anos e tinham sido testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Saindo da primeira prisão, não se negaram a continuar dando testemunho daquilo, conforme eles dizem, que eles tinham visto, ouvido e percebido. E nessa segunda prisão, eles estão diante do Sinédrio, que os lembra da proibição feita pelo Sinédrio de continuarem a testemunhar na cidade de Jerusalém, afora, a respeito desse Jesus. Vou ler a partir do versículo 27. Trouxeram-nos e apresentaram-nos ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. A ação de testemunha cabe a todos aqueles que foram regenerados. Estamos num período muito semelhante àquele que viveram os apóstolos ali em Jerusalém, cujo testemunho a respeito de Jesus, uma vida de obediência, implicava em perseguição, no caso deles prisão. O nosso ainda não, mas em alguns países é isso que significa para muitos irmãos nossos, países afora. E o testemunho é uma ordem do Senhor. E nessa manhã nós vamos receber, por profissão de fé, dois jovens saindo da adolescência. A Tabata ainda está na adolescência, o Neto está saindo dela. E eu sempre fico imaginando o grande desafio que é para nossos jovens, nessa geração, onde quer que estejam, se declararem cristãos e viverem como cristãos nesse mundo. Eles foram batizados na infância, obedecendo a orientação bíblica, e que nós possamos aplicar o sacramento do batismo aos nossos filhos, como testemunha de que a aliança dele não somente nos alcança, mas também alcança nossos filhos. E durante esse período em que eles cresceram, a graça do Senhor se revelou a eles de tal maneira que nessa manhã eles podem afirmar que a regeneração experimentada pelos seus pais também foi experimentada por eles. Então vou chamar os Milton Neto e a Tabata para virem aqui à frente, para diante da igreja professarem a sua fé. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem.